a GX, então por enquanto ela ameaçou, ela tinha ameaçado ontem romper a média de 8, ela fez uma grande sombra de venda, então é uma região que tem muita venda, então teve ali bastante manipulação nessa região, mas sim a AGX ela pode sair desse fundo e pode ganhar valor de mercado. A GX é uma das que mais subiu no ano passado. Aliás, no ano passado não, somente. No ano passado e neste... no ano passado, 2021, perdão. No ano de 2020 e 2021, a GX foi um dos protocolos que mais ganhou valor sobre o Bitcoin, né? Praticamente quem estava comprado em AGX em julho de 2021 conseguiu pegar quase 170% de alta em Bitcoin. Então a gente teve agora essa grande queda, né? E agora ontem ele tentou numa primeira tentativa de romper essa importante resistência aqui dos 452 satoshis aqui, tá? Que é essa primeira resistência. Se ele conseguir romper, ele pode iniciar uma tendência boa de alta, uma retomada boa de alta. Eu gosto de geralmente entrar em protocolos quando estão nessa situação, né? Tá num período de acumulação onde não quer ficar muito vendido. Eu tenho uma grande sombra compradora aqui e também não quer ficar comprado 100%, ele está acumulando, né? E nessa base aqui, com a ADA subindo, a GIX pode subir também, tá? Porque é um dos protocolos que você pode prover liquidez lá junto e é um dos maiores parceiros aí da rede Kardenovski. A EGLD, só para ver se já deu oportunidade de compra. Não, ainda não. Tendência de queda infinita ainda para EGLD, é para Aaron. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem resistência que pode servir como suporte. Ficar atento aqui como vai ser esse rompimento. Como vai ser esse rompimento aqui, desse suporte. Se ele fizer bear trap nessa região, pode ser que dê para fazer um swing trade. A ideia é tentar pegar, captar EGLD caindo. Em algum momento ela conseguir segurar um dos suportes, talvez seja esse, talvez seja lá debaixo dos $100, e tentar pegar um pullbackzinho para o preço continuar caindo, né? Então, a ideia é tentar fazer um swing trade curto. Então, nós temos o suporte 120, e se perder esse suporte 185, ele vai parar lá na puta que pariu, lá em $120, e se perder 120, ele vem para 66, e é bem possível que caia assim ao longo do ano, principalmente se o Bitcoin evoluir mais queda aí. Então, vou pegar a Atom agora, mais uma barra de rejeição dessa tentativa do mercado vir a subir essa resistência. É mais uma, né? E essa é uma barra bem perigosa, tá? Geralmente é uma barra que encerra o pivô de alta, acima da média 8, e é uma barra de rejeição, né? Rejeição da tendência iniciada. Então, nós vimos o mercado tentar romper a resistência da Atom, mas eu acredito que sim, a Atom pode ter dificuldade, e geralmente esta barra aqui pode ser uma barra de exaustão do movimento de alta, né? Ou não confirmação desse pivô de alta. Então, ele tentou fazer o pivô de alta e veio hoje com uma grande rejeição. Acho que isso aqui está bem acompanhado com o mercado como um todo, tanto Bitcoin quanto Ethereum. Beleza? Então, acredito que que a Atom pode, a partir de amanhã, se perder mais uma barra, se a barra de amanhã, fechou hoje às 9 horas, e a barra de amanhã começar a surgir uma barra vermelha e continuar para perder a média 8, na minha opinião, ele vai querer perder esse suporte aqui. Perdendo esse suporte, se e quando acontecer de perder esse suporte, ele vai iniciar o bear market da Atom, tá? Vai iniciar o bear market da Atom fazendo um grande, como se fosse um topo triplo aqui, nessa resistência, né? Então, realmente, a Atom está com dificuldade de passar os 45. Se começar a melhorar ao longo do dia, começar a ter compra, ter interesse comprador do nada, e surgir bastante compra, aí beleza. Ele vem para romper essa resistência, se mantém acima, tendência de alta infinita para Atom. E aí eu trocaria até alguns Ethereums meus por Atom e ficaria exposto em Atom, tentando pegar mais alta. Mas, por enquanto, é rejeição nessa região. Tá?
Vamos pegar a FTM, Phantom. Mesma coisa. Mesma coisa da Atom. Né? Tentou fazer o região de resistência, né? É complicado quando ele faz essa resistência acima da média 8, né? O ideal seria ter hoje a alta, né? Então hoje o ideal seria ele ter rompimento verdadeiro da resistência. Rompendo resistência, serve como suporte, do suporte ele começa a retomar forte tendência de alta. Mesmo problema da Atom, a Phantom, está com a mesma situação, praticamente o gráfico idêntico. Tentou fazer o pivô de alta acima da média de 8, precisa dessa confirmação, desse rompimento dessa média, não tem compradores suficientes para conseguir fazer o rompimento da resistência. Essa é uma região de arrependidos, então pessoas que ficaram presas no topo dela enquanto o mercado caiu. Então o mercado caiu, o cara se apavorou, porque quando ele tocou essa resistência, o cara que comprou aqui, ele já tomou 60% de loss na cabeça e ele prometeu para si mesmo que quando o mercado voltasse para essa região, ele ia realizar. Então o mercado chegou nessa região pela segunda vez. Uma coisa é chegar uma vez e rejeitar, aí é normal. 2 vezes em pivô de alta é difícil acontecer. E quando acontece, geralmente é uma recusa do mercado tentar voltar a subir. Pode ser que aconteça despejo a partir desse ponto aqui. As altcoins aí estão complicadinhas. Vamos dar uma olhada aí no gráfico de 4 horas aqui. Qual é o grande problema, né, dessas quedas aí em resistência? O grande problema é que nós temos essa resistência aqui, ó, que fez o bull trap, tá? Então nós tivemos um topo duplo, ele fez o pivô de alta, e esse pivô de alta mostrou enfraquecimento da porção compradora. Então nós temos enfraquecimento de compradores, tá? É o famoso bull trap. Então quando nós temos reversões de tendências majoritárias, nós queremos encontrar bull traps e bear traps. Vamos desenhar aqui para as fofas satânicas, porque não é todo mundo que conhece bear trap, bull trap. Bear trap, então, é o seguinte: bear trap, ou armadilha dos ursinhos carinhosos, é uma fazeção do mercado vendedor como se ele fosse desabar o mercado e, na verdade, ele inicia um ponto de reversão. Quando nós temos bear trap, nós temos geralmente pontos de reversão do mercado, tá? De uma tendência de baixa para reverter para uma tendência de alta. Em todos os tempos gráficos funciona dessa forma, certo? Então, quando a gente quer comprar, quando a gente está com pensamento comprador, a gente está vendo um ativo em tendência de baixa, a gente quer comprar geralmente em um bear trap, tá? Que é a armadilha dos ursinhos carinhosos. Geralmente, depois que ele sai da tendência de baixa, ele faz uma tendência de alta. Então, ele perde temporariamente o suporte anula os vendedores finais, acaba com os vendedores finais. Por quê? Porque aqui começa a entrar muitos compradores achando que o mercado está muito barato e tem muito mais compradores aqui nessa região. E aí nós temos a reversão. Tá? E a demanda geralmente sai de uma demanda enfraquecida de baixa. Então, geralmente é fundo dos deuses, né? A gente sai de uma tendência de baixa enfraquecida pelo volume e a gente entra com grande expectativa compradora muito rápido. Então, nós temos assim, na verdade eu vou corrigir um pouquinho. Nós temos a tendência de baixa assim, desse tamanho. Aí ele faz um movimento um pouco mais forte, faz o segundo movimento um pouco mais forte, e acaba com os vendedores, começa os compradores a vir dando porrada assim. Então, geralmente essa é uma reversão, sai de uma tendência de baixa entre a tendência de alta, né? E geralmente a média ela vai acompanhar desta seguinte forma, tá? Então, quando a gente fala assim, comprar média de 8 com afastamento do preço em relação à média de 8, é justamente isso aqui. É a forte vontade compradora. Você enxerga claramente que as pessoas estão desesperadas para comprar. É o que está acontecendo hoje com a Cardano, tá? Então, hoje com a Cardano, as pessoas estão desesperadas para comprar. Então, no caso do preço fazer o oposto,
nós temos justamente o contrário. Então, nós temos a tendência de alta. Essa tendência de alta pode vir enfraquecida ou forte. Chegamos num determinado preço, ele faz a ameaça de que vai voltar a subir, ele perde e ele inicia a tendência de baixa. Tá? Então, nesse ponto aqui, e geralmente é assim, ó, vamos corrigir aqui, pronto. Então, o bull trap é justamente o oposto do bear trap. Né? Aqui é a armadilha dos touros, onde os touros parece que vão fazer a compra, mas na verdade eles acabam vendendo nessa região. Então, quando nós temos um topo maior do que o topo anterior, com a perda da resistência depois de ela não conseguir testar e se manter acima, nós temos o bull trap, tá? E aí nós entramos em tendência de baixa, e geralmente a tendência de baixa vem forte, tá?